Boa tarde a todos. Eu sou Yudene Cardoso, acadêmica do curso de Ciências Biológicas da UEMA de Pedreiras, Maranhão. Iremos esclarecer a respeito dos filhos Gastotrinca e Gnatostomúlida. Vamos conhecer um pouco sobre o seu sistema circulatório, respiratório e sobre a nutrição dos filhos. Após extensa pesquisa, pode-se concluir que os filhos Gnatostomúlida e Gastotrinca têm pouca literatura abordada a respeito. Em ambos os filhos, o sistema circulatório e respiratório ele é ausente, pois o seu corpo é achatado e as trocas gasosas e distribuição de calor, oxigênio e de nutrientes, ele ocorre na difusão simples, célula a célula. Eles se alimentam basicamente de pequenas partículas orgânicas, pequenos protozoários e bactérias. As presas geralmente são cegadas a partir de uma ação de bombeamento da faringe bastante musculosa e o auxílio de batimentos de cílios bucais. Tarde. Eu fiquei com o filo Gastotrinca. O filo Gastotrinca quer dizer gaster, quer dizer gastros, que é estômago ou barriga, mais trix, que quer dizer trichos, que é pelo. Inclui os animais pequenos, geralmente menores que 1 milímetro de comprimento e achatados ventralmente. A maior espécie de Gastotrinca pode atingir comprimento de cerca de 3 milímetros superficialmente. Os gastotrincos podem assemelhar-se um pouco aos rotíferos, embora não sejam dotados de corona, nem de mástax, e apresentam características um corpo sedoso ou escamoso. Eles são normalmente encontrados deslizando por meio de seus cílios ventrais sobre o substrato, sobre a superfície de plantas ou animais aquáticos, ou compõem parte da meia-fauna. Os gnatostomúlidos podem deslizar, nadar em voltas e espirais e dobrar a cabeça de lado a lado. A epiderme é ciliada, mas cada célula epidêmica apresenta somente um cílio. Uma condição raramente encontrada nos lofotrocozoários, exceto em alguns gastotricos, o sistema nervoso foi descrito apenas parcialmente, mas parece estar principalmente associado a uma miríade de cílios sensoriais e poros sensoriais ciliados na cabeça. Olá pessoal, eu sou o Marcos Vinícius. Eu vou falar sobre o habitat e diversidade de dois filos, que são as gastotricas e o filo Gnatostomúlidas. O filo Gastotrica há cerca de 450 espécies e estão mais ou menos ou igualmente divididas entre os ambientes aquáticos. Muitas espécies são cosmopolitas, ou seja, elas existem no mundo todo. Mas apenas algumas espécies conseguem sobreviver tanto em água salgada como em água doce. O habitat. As gastrotrincas são normalmente encontradas deslizando por meio de seus cílios ventrais sobre o substrato, sobre a superfície de plantas ou animais aquáticos, ou compõem parte da meiofauna. O que é a meiofauna? É o conjunto de animais que vivem enterrados no solo ou nos sedimentos dos ecossistemas aquáticos. Eles vivem enterrados no solo, sobre o solo aquático. Geralmente esses animais eles são muito pequenos, então eles são encontrados geralmente quando o solo marinho ele é peneirado, com peneiras de até 0,0045 milímetros a 0,05 milímetros, para vocês terem uma ideia como esses animais eles são pequenos.
As Gynotostomúlida, esse filo, eles são encontrados em muitas partes do mundo, inclusive na costa atlântica dos Estados Unidos, e foram descritas mais de 80 espécies em 18 gêneros animais. As Gynotostomúlidas vivem em espaços intersticiais de sedimentos arenosos muito finos e lodosos nos litorais, desde a zona intermares a profundidade de várias centenas de metros. Porém, essa espécie ela suporta baixas concentrações de oxigênio, ela tem essa habilidade de suportar baixíssimas concentrações de oxigênio. Elas geralmente ocorrem em grandes números, frequentemente associadas a outros animais pequenos, como por exemplo as gastotrincas, os tardígrados e alguns tipos de ciliados. Sou Janeide Maria e vou abordar agora o sistema nervoso e sensorial do filo Gastotrinca, bem como também a reprodução deste filo. O sistema nervoso inclui um cérebro próximo à faringe e um par de troncos laterais. As estruturas sensoriais são semelhantes à dos rotíferos, exceto que as manchas ocelares estão geralmente ausentes, embora apresentem manchas pigmentares no cérebro. As células sensoriais frequentemente concentradas na cabeça primeiramente táteis, são cílios modificados. Eu vou abordar agora a reprodução dos gastrotrídeos. Os gastrotrídeos são tipicamente hermafroditas, embora o sistema masculino de alguns seja tão rudimentares que eles são funcionalmente fêmeas partenogênicas. Como os rotíferos, os gastrotrídeos produzem ovos de desenvolvimento rápido, com cascas finas e ovos dormentes de cascas espessas. Os ovos de cascas espessas, eles podem resistir às condições ambientais graves e sobreviver em dormência por alguns anos. Embora não tenha sido muito estudada, a clivagem parece ser radial. O desenvolvimento deles é direto e os jovens têm a mesma forma de um adulto. O crescimento e a maturação dos ovos são rápidos. Os ovos recém-eclodidos atingem a maturidade sexual em poucos dias. Agora nós vamos abordar o sistema nervoso e sensorial no filo Gynotostomúlida, bem como também a reprodução deles. O sistema nervoso foi descrito apenas parcialmente, mas parece que está associado a uma miríade de cílios. Estes cílios eles são sensoriais e eles também têm poros sensoriais também, ciliados que ficam na cabeça. Vou falar agora da reprodução no filo Gynotostomúlida. A descrição dos sistemas reprodutivos e do comportamento de cópula desses vermes está longe de ser completa. Os Gynotostomúlidas são primariamente protândricos ou hermafroditas simultâneos, que realizam a fertilização cruzada mútua, a qual ocorre internamente. Cada animal fertilizado parece produzir um único zigoto que se desenvolve por clivagem espiral. Muito bem, meu nome é André Severo e estamos dando continuidade ao estudo dos filos Gastotrica e Gynostotomúlida. Vamos agora discutir sobre a classificação e morfologia do filo Gastotrica. Muito bem. O filo é cosmopolita e subdividido em duas ordens: Macrodasida, com 240 espécies de corpo em forma de fita, todas marinhas ou efurianas, exceto duas, que ocorrem em água doce. A outra ordem do filo Gastotrica é a Chaetonotida, constituída por 450 espécies de corpo em forma de garrafa, das quais apenas 1/3 é marinho. A ordem Chaetonotida é composta de 7 famílias e 31 gêneros. Estes números devem ser considerados bastante conservadores, particularmente para os Chaetonotidas,
pois ainda existem numerosas espécies e ao menos 3 gêneros aguardando descrição. Agora nós vamos entrar no conteúdo da morfologia do filo Gastrotrica. Muito bem. Um gastrótrico é geralmente alongado, com uma superfície dorsal convexa em um padrão de cerdas, espinhos ou escamas, e uma superfície ventral ciliada e aplainada. As células da superfície ventral podem ser monociliadas ou multiciliadas. A cabeça é frequentemente lobulada e ciliada, e a extremidade caudal pode ser muito alongada ou em forquilha, em algumas espécies. O Filogastotrica possui uma epiderme parcialmente sincircial e é encontrada abaixo da cutícula e apresenta algumas regiões celulares. Os músculos longitudinais são mais desenvolvidos que os circulares e, na maioria dos casos, não são estriados. Tubos adesivos secretam uma substância para aderência. O sistema duoglandular para aderência e liberação. Nos gastótricos não há estruturas respiratórias nem circulatórias especializadas. Os músculos longitudinais são mais desenvolvidos que os circulares e na maioria dos casos não são estriados. Nos gastótricos não há estruturas respiratórias nem circulatórias especializadas. Nesses animais diminutos, as trocas gasosas ocorrem por difusão simples. Neste momento, vamos adentrar no conteúdo referente ao filo Gymnostotomulida, onde, dentro da literatura, já são conhecidas mais de 80 espécies e taxonomicamente estão divididas em 2 ordens, de acordo com a ausência ou presença de um sistema feminino de bolsa e vagina e órgãos sensitivos pareados. Quando ocorre a ausência deste sistema feminino, a ordem é a Filospermoidea. Quando ocorre a presença deste sistema feminino, a ordem é a Bursovaginoidea. Esta última ordem compreende 2 subordens: Scleroperalia, com bolsa circularizada, e a Conoforalia, com tênue bolsa e grandes espermatozoides. O filo Gymnostotomulida está possivelmente relacionado a Plateumintes via tubelária da ordem Catenolida e, por suas características primitivas, estão colocados ao lado de Gastotrica, na base de protostomia. Em relação à classificação, o filo Gymnostotomulida são animais acelomados bilaterais com corpo transparente e alongado, cilíndrico, ligeiramente achatado dorsoventralmente. Possuem epitélio com uma única camada de células poligonais monociliadas. O parênquima é pouco desenvolvido, a musculatura com 4 pares de fibras longitudinais auxilia a contração corpórea e o movimento lento e deslizante, além do trabalho mandibular. Agradecemos a todos por terem assistido este vídeo até o fim. Esperamos que este conhecimento abordado possa vir a ser desenvolvido com mais importância pelos futuros biólogos e pelos biólogos já formados, pesquisadores da área, pois foi possível observar durante a pesquisa e construção deste conhecimento que estes 2 filos
são filos que ainda necessitam de mais estudo para que o conhecimento sobre eles seja mais bem estruturado. Obrigado.